Olá, graça e paz. Hoje estamos aqui mais um dia, com mais um dia do livro Uma Vida com Propósito. Estamos no 25º dia e hoje nós ainda estamos dentro do propósito, que é se tornar semelhante a Cristo. Lembra que nós vimos lá no comecinho do dia 22. Estamos no propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o subtema de hoje é transformado pela provação. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4, 17, na NVI, tá? E uma frase de Madame Guyon: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Então, nós precisamos passar pela prova para ser aprovado, né? Então, vamos lá. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus que de nossa leitura bíblica, né? A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Então, o Senhor usa as nossas circunstâncias, né? Aquilo que nós estamos passando, os problemas, as adversidades, as lutas que nós passamos no dia a dia, né? O que nos fortalece, com certeza, é a leitura da Bíblia. Só que a leitura da Bíblia, muitas vezes, a gente deixa só na base da leitura, né? Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém está imune à dor ou livre do sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Sabe aquela coisa que, não vai ter problemas? Isso é uma mentira. Sempre nós temos problemas. Criança tem problemas, né? Possa ser que para mim o problema da criança é pequeno, mas ela já tem um problema para ela solucionar, para ela ultrapassar, para ela amadurecer. Então, todos nós temos problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando. Isso é verdade. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você, para mim, para todos nós. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provações ardentes que estão por vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Isso está escrito em 1 Pedro 4,12. Então, nós devemos entender isso, que sempre, tanto criança quanto o idoso vai ter o seu problema, a sua alimentação daquela faixa etária. Muitas coisas que eu estou passando, uma criança não entende, né? Porque não é o que a preocupação dela. E isso acontece muito. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Isso é Salmos 34, 18. Então, as mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Isso é verdade, porque a gente vai estar ali de todo o coração, pedindo para o Senhor ameniza, ou pedindo para o Senhor o que o Senhor deseja, o que eu preciso aprender com esse sofrimento, com essa situação, né? É muito difícil nós não sermos transparentes com Deus,
quando nós buscamos o Senhor de verdade, né? Porque muitas vezes nós estamos passando por determinados problemas, mas aí a gente, para não transparecer para as outras pessoas, a gente põe um sorriso na cara, né? Põe um sorriso no rosto e sai. Mas com Deus isso não acontece. Não adianta nós colocarmos o sorriso no rosto e achar que pro Senhor tá tudo bem, tá? Johnny Erickson Tada, eu acredito que é assim que se fala, tetraplégico e fundadora da associação Johnny and Friends, que auxilia deficientes físicos, dá uma observada. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas é somente ao sofrimento que o conheceremos. Isso é verdade. Sabe uma coisa? Que eu entendo? Muitas vezes, quando o outro está passando por um determinado sofrimento e nós estamos na parte de dar aquela palavra, de dar aquele apoio e tal, é mais fácil. É mais fácil. E aí é onde a gente adquire conhecimento, é onde a gente imita o Senhor, cita, né, muitas vezes, fala sobre o que Jesus faria para dar aquele ânimo para a pessoa, né? Mas quando nós estamos passando por aquele sofrimento, é mais difícil. E aí é onde a gente que tem que buscar. Nós que temos que fazer aquilo que nós estamos ouvindo de outra pessoa, claro, pessoas boas, né, que estão dando aquele ânimo, fazer com que aquilo se torne real nas nossas vidas. Porque muitas vezes o problema que eu tô passando, alguém já passou. E aquele alguém vai me animar, vai me dar força, vai tentar fazer com que eu não caia, para que eu persista, né? Vai vir com a fé, filha, eu passei, então você vai passar também. Só que se nós, quando nós não conhecemos o problema do outro, quando nós nunca passamos por aquela situação, nós não sabemos o que dizer e às vezes a gente pode falar coisas que não está de acordo. Também a gente tem que prestar atenção nisso, certo? No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Por que o Senhor levou o povo de Israel pro deserto? Porque era para o povo de Israel aprender a quê? A depender de Deus. Pode ver que eles dependeram de Deus para tudo. Dependeram de Deus para que a roupa deles não se desgastasse, para que eles não tivessem problema de saúde, para que eles tivessem comida todos os dias, para livrar eles dos inimigos, tudo, para beber água, tudo, eles dependeram do Senhor. E é nesse momento que a gente depende do Senhor. É na hora do sofrimento. Porque na hora que tá tudo bem, né? Deus poderia ter livrado José da prisão. Não poderia? Claro que poderia. Daniel das covas dos leões. Poderia, não poderia, ele poderia nem ter deixado isso acontecer. Poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama. Impedido os 3 naufrágios de Paulo. E isso está na Bíblia, irmãos, né? Evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas ele não quis, ele não fez. Assim como ele pode curar você, assim como ele pode me curar, cuidar dos nossos problemas financeiros, ele pode, ele é Deus, mas ele não quer. Por quê? Ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós passamos por essa fase. Ele quer. Então, ele não faz, ele permite que esses problemas aconteçam em decorrência deles. Cada um, né, foi trazido para mais perto de Deus. É isso que o Senhor quer. Na hora desse sofrimento, que nós nos acheguemos a Ele, firmes. E que a nossa fé cresça, porque nesses momentos que a nossa fé cresce, os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Porque não é na força do nosso braço, irmão, não é.
Não é do jeito que a gente quer, não é quando eu vou lá fazer que a coisa vai acontecer, não é, porque nós somos o que? Servos do Senhor, dependentes do Senhor. E essa lição é para mim também. Paulo dá testemunho desse benefício. Ele fala em 2 Coríntios 1:9, assim: sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Então, esse seu probleminha aí para Deus é um probleminha que Ele pode solucionar. Mas quando você colocar esse probleminha nas mãos do Senhor, eu não estou falando de probleminha para dizer que o seu problema é muito singelo, não é isso. Mas perto do Senhor, Ele é. Tem uma frase que eu escuto muitas vezes, de não diga, eu já aprendi essa frase, não diga o problema, não exalte o problema, não diga o problema, não diga para Deus, eu esqueci. Mas era mais ou menos isso. O problema é não ser exaltado. Não ser. O problema se tornar maior do que Deus. Porque Deus é maior do que o problema. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Ok? Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa. Até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-los para o mal. O Senhor transforma a maldade de Satanás em bênção. O Senhor transforma o mal em bem. O Senhor sabe aquilo que nós podemos carregar. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe. E aquilo que, aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. Se o seu coração está mais dentro do problema do que em Deus, com certeza o seu problema vai ser muito maior. Muito maior. Porque você vai ver um problemaço. Você vai ver algo grandioso. Você vai ver aquele problema como um Deus para você. Acaba virando uma idolatria até do problema. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque o problema diante do Senhor é nada. Oh Deus, obrigada. É nada, o problema é nada perto de Deus. Deus é maravilhoso e Deus é muito maior do que o nosso problema. E nós devemos enxergar isso dessa maneira. Oh, aleluia. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo o que acontece. Paulo explica para nós lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao Filho. Aleluia. Então vamos lá, vamos dar uma compreendida nesses versículos aí. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. É mesmo. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. Tá? E isso, é óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Tá? Porque isso também não é verdade. Porque há muitos finais infelizes neste mundo, né? E a gente sabe de muitos, principalmente nesse tempo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer.
É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Né? E essa citação está lá no Pai Nosso. Para compreender, né, o que esse versículo quer nos trazer, nós vamos estudar aqui, ver frase por frase desse versículo, tá? Então, nós vamos aqui examinar isso. Romanos 8, estamos estudando sobre Romanos 8, 28 e 29. Tá ok? Então, vamos lá. Sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou no otimismo na natural, não é, tá? É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo. Então, nós sabemos, não temos dúvidas, nós temos certeza do que Deus quer no universo, o controle total que ele possui. Então, não há dúvida, nós temos certeza. Deus age, que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é um resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Não cometemos erros. Nós cometemos erros. Deus jamais se engana. Deus não erra, nunca. Deus nunca erra. Certo? E então, por que ele não erra? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, nós sabemos, temos certeza que Deus age, que o controle está nas mãos do Senhor, da maneira que o Senhor faz, em todas as coisas. Então, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, envolve tudo o que acontece conosco, incluindo erros, pecados e mágoas. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele age em todas as coisas. E ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar no pior da adversidade. Ele fez isso lá no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Né? O Senhor Jesus não morreu lá na cruz. Por que aconteceu aquilo? Ele tinha que passar por aquilo? Sim. Mas estava tudo dentro do propósito, tudo dentro da intenção de Deus, né? Era plano de Deus que aquilo acontecesse. Os fatos de sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus, não são atos isolados. Por que eu estou passando por isso? Eu não deveria estar. Não, você deveria sim. Até quando Jó passou por aquele sofrimento todo, Jó passou porque Deus tinha um plano na vida de Jó. Deus queria ser amigo de Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar e Jó era temeroso. Ele fazia as coisas por temor e tremor. Mas a partir do momento que Jó passou por todas aquelas circunstâncias, né? Que quem não sabe, quem não conhece, é só ir lá na Bíblia e ler a história de Jó. Tantas coisas que Jó passou, o sofrimento de Jó. E aí, o que acontece? No final, Deus se apresenta para Jó. Deus se mostra para Jó. E Jó fala assim: eu conheci a Deus de ouvir falar, e hoje de contigo está, de andar com o Senhor, sabe? Então isso é diferente, irmãos, é diferente, porque a gente passa pelas circunstâncias dando glórias a Deus, aleluias. Os fatos de sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus, não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, né? Ovos, açúcar e aí vai. Comidas isoladamente, né? Sal é um ingrediente, farinha é um ingrediente. E quando junta, se torna o bolo, né? E aí, e cada um deles, se deixar, você não come farinha pura, come? Não. É desagradável.
Mas quando junta tudo, fica o quê? Aquele bolo delicioso, aquela coisa gostosa. E é a mesma coisa, se nós entregamos a Deus todas as nossas experiências horríveis, desagradáveis, dá uma mistura linda. O fortalecimento da sua fé, o crescimento que Deus te dá, tudo fica lindo. E o Senhor vai curando e vai trazendo maturidade, o Senhor vai nos moldando a forma que Ele deseja. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida é bom. O que é bom para mim não é bom para você. Então, grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal, cruel. Pode ser. Quando que você vai olhar para uma doença e falar que ela é boa? Nunca. Coronavírus é bom? É um vírus. É necessário no mundo? Sim, é necessário. O Senhor criou os vírus. Então, se é necessário para o meio ambiente, é necessário. Mas aos nossos olhos ele não é bom, ele é ruim. Mas olha quantas coisas Deus trabalhou através do coronavírus. Quantas coisas. Então, pode ser, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo. De tudo. Você gosta de mosca? Mosca, para nossos olhos, é mal. É ruim. Mas ela é necessária. Né? Verme é necessário, tudo é necessário. E o Senhor tem tudo bom para essas coisas. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distingue-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Alguma delas tem exemplos bons assim? Tamar seduziu seu sogro para engravidar, que foi Judá. Raabe era prostituta, né? Lá de Jericó. Ruth nem judia era moabita, certo? E ela infringiu a lei ao casar com um judeu, porque ela não era judia. E Batseba cometeu adultério com Davi. Alguma delas, o que elas têm de diferença? O que acabou com isso? Né? Elas tiveram essa mancha na vida delas, mas elas são mulheres íntegras, elas se arrependeram e elas tiveram ali o Senhor honrando elas, porque elas foram parar aonde? Na genealogia de Jesus. Olha só que honra. Então, não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal delas 4 em bem. Deus transformou. Jesus tem suas origens dessas linhagens. Olha só, de uma prostituta, de uma mulher que seduz o sogro, de uma moabita e de uma mulher que cometeu adultério. Coisa horrível, né? Mas o propósito de Deus é muito maior que os nossos problemas, os nossos sofrimentos e até mesmo os nossos pecados. Então, é para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, tá? Não é para todos. Então não adianta. Às vezes a pessoa é ruim, não serve ao Senhor. Ela não vai ter o mal transformado em bem. Ela não vai, certo? Todas coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Tá? Então, o mal, ele existe. E o mal é para aqueles que não servem ao Senhor, que não são chamados filhos do Senhor, de acordo com o seu propósito. Que propósito, Delma? Qual é o propósito que nós estamos? Que nós sejamos o quê? Semelhantes a Jesus Cristo, semelhante ao Filho de Deus. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa deste propósito, de nos tornarmos filhos de Deus, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas,
ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Então, nós somos joias raras, tá? Nós somos joias para ser moldadas. E isso, o Senhor vai usar o que ele puder usar, o que for necessário, ele vai usar para nos moldar à vontade dele, para nos moldar a um caráter semelhante ao de Cristo. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral, né? Paulo disse lá em Romanos 5, 3 e 4, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Aleluia. Então, o que você estiver passando, o que eu estiver passando, é para nos moldar, é para tornar o nosso caráter cristão, para que nós sejamos pequenos cristos. A Bíblia frequentemente ampara as provações ao fogo, que refina o metal, queimando as impurezas. Certo? Pedro diz o seguinte: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro puro. Né? Isso é 1 Pedro 1:7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. O que isso traz para mim? Que o Senhor, o Espírito Santo, ele faz o seguinte: ele nos coloca à frente dele, e aí ele vai esfregando, vai esfregando, vai esfregando, vai esfregando. E aí quando nós estamos prontos, o que acontece? Vai refletir a luz de Cristo, vai refletir, as pessoas vão ver Cristo em nós. Isso é lindo, quando as pessoas veem o Espírito Santo em nós. Sabe uma coisa, irmãos? Eu, quando tava essa coisa de refletir, e a minha oração era sempre assim: Pai, que as pessoas vejam o Espírito Santo em mim. Eu quero que as pessoas vejam o Espírito Santo em mim. Até que uma irmã maravilhosa um dia chegou em mim e falou assim: Delma, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu, tá, o quê? Aí eu cheguei e ela foi e falou assim para mim: você estava tocando lá no piano e eu vi o Espírito Santo em você, uma luz resplandecente, o Espírito Santo brilhando. Eu, como assim? Aí ela falando, e aí eu lembrei rapidinho da minha oração, né? E aquilo foi um motivo de grande alegria para mim. Eu saí de lá assim, meu Deus, o Espírito Santo em mim, sabe? Porque eu não tenho outra alegria. Qual alegria que pode ser maior do que essa? O que pode ser maior do que isso? Porque as coisas desse mundo passam. Até mesmo aquilo que a gente acha que é mais importante passa. Mas isso fica para sempre. Sabe? Então essa foi minha maior alegria. E quem veio falar comigo assim foi a Miriam, nossa linda Miriam, da sala de oração, né, que está aqui conosco também, fazendo este propósito. E foi um momento de muita alegria na minha vida, né? Foi a partir dali que houve mais e mais do Senhor em mim. E é isso, né? Você refletir a luz de Cristo, você ser semelhante ao Senhor. Eu já sou? Não sou totalmente. Eu sou imperfeita, cheia de defeitos.
mas eu sei que eu tô no processo, que eu tô caminhando e que eu tô buscando isso em mim. E o Senhor tá dizendo: continua, filha. Continua, porque você tá no caminho certo. Não pare, não pare, não retroceda. Não retroceda. Vai em frente, olha, é aqui, vai em frente. É isso que eu sinto na minha vida. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Isso está em Tiago 1:3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Jesus passou solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. O Senhor Jesus passou, né? Não era um homem rico, era um homem que precisava de ofertas, de ajuda. Muitas mulheres, elas contribuíram financeiramente, tá na Bíblia, com o ministério de Jesus. Então, Jesus necessitou também, né? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pela qual também foi aperfeiçoado. E você pode ver isso em Hebreus 5, 8 e 9. É isso que foi falado aqui. Que precisou ser aperfeiçoado. Até Jesus. Se Jesus precisou ser aperfeiçoado, quem somos nós para falar que somos os mais poderosos, os maiorais? Eu não sou ninguém. Então, por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio filho passasse? Não tem cabimento, né? Passamos exatamente por tudo que Cristo passa. Se passamos tempos difíceis com Ele, então certamente passaremos por tempos agradáveis com Ele. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Porque não vê da maneira como Cristo, como Deus vê. Não vê como aquilo sendo uma lição para você passar. E o que acontece? Muitas vezes nós acaba acontecendo o seguinte: a gente cai, a gente acha que faz que nem criança birrenta. Significa que a gente não passou por aquele processo de maturidade, não crescemos. Nós o que? Retrocedemos. Porque criança, né? Criança, a primeira coisa que ela faz quando ela quer alguma coisa, ela bate o pé. Ah, porque eu quero, né? E aí, o pai tem que ajudar, né? Da maneira correta, da maneira que ele achar que deve agir naquela situação. E a criança, da próxima vez, ela já vai saber que aquilo ela não pode fazer, certo? Ela vai conseguir entender. Quando, né, conforme você vai conversando com ela, ela vai conseguir entender, até que vai chegar um momento que não vai ter mais birra. Mas se você pega e você começa a ceder as birras do seu filho, né, a birra da criança, o que acontece? Ela vai sempre trabalhar em prol da birra. E é o que acontece conosco. Se a gente começa a fazer birra pro Senhor, a falar: não, eu não quero passar por isso, porque não sei o quê, né? É um tipo de birra. Somos adultos, mas é um tipo de birra. E aí o que acontece? Se o Senhor sempre agindo com a sua misericórdia, a gente nunca vai passar daquele limite. A gente nunca vai crescer. Então a gente tem que o quê? Enfrentar o sofrimento, enfrentar o problema com o Senhor. Não, vamos, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Entende? Não ficar, mas por que, Senhor? Mais uma vez, ai. Acontece, claro que acontece. Tem misericórdia, Deus tá tão difícil. Isso acontece, mas isso não pode ser sempre, porque senão a gente nunca vai conseguir avançar, certo? Muitas pessoas, então, fazem dessa maneira, mas nós devemos reagir como Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas ao seu bem.
O Senhor disse lá em Jeremias: os planos que tem para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que lindo. Então, isso, irmãos, é de nos encher de alegria e de esperança, de querer ultrapassar os limites desses problemas que nós temos enfrentado. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos o que havia vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, né? Houve uma maldade, mas Deus tornou este mal em bem. Olha que discernimento que o Espírito Santo trouxe ali para José neste momento. O Senhor que fez isso. Vocês de fato planejaram mal, mas o Senhor usou essa maldade que vocês fizeram para que o processo fosse acontecendo na minha vida. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, né? Misericórdia, Pai. Não, vamos lá. Lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para você, o melhor para mim, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. O Senhor nos quer ver mudança, o Senhor quer ver mudança na nossa vida, Ele quer nos forjar, Ele quer que nós avancemos. Então não vamos dizer não para o Senhor. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no plano ou no sofrimento. É aquilo que eu já falei, não vamos idolatrar o sofrimento, não vamos idolatrar o problema. Não, vamos olhar para o problema e dizer: olha, meu Deus é maior do que você. Eu vou suportar, eu vou conseguir, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Foi assim que Jesus suportou a cruz. Você acha que Jesus não olhou para a cruz e falou: venha, eu vou com meu Deus. Eu vou com meu Deus e eu vou vencer. Ele quis misericórdia. Ele não quis. Ele não orou 3 vezes seguida: Pai, afasta de mim este cálice, por favor, né? Faz de outra maneira. Mais ou menos isso. Por quê? Foi um momento crucial ali na vida de Jesus, onde as trevas estavam reinando, onde as coisas não estavam dando certo, assim. Ele estava sentindo o peso do pecado, o peso da dor, o peso do sofrimento. Mas o que o Senhor fez? O Senhor amenizou para Jesus? Não, não amenizou, porque era necessário ter esse cumprimento dessa promessa do Senhor nas nossas vidas, essa morte de cruz, morte com sangue, sofrimento total, né? E aqui, ó, Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Hebreus 12, 2. Então, a gente tem que saber que é necessário passar por sofrimento. Que sofreu, Corey Ten Boom, acredito que é assim que fala, que sofreu num campo de concentração nazistas, explica o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. O enfoque determinará os sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Então, sempre lembre, o sofrimento vai passar, a dor vai passar. Vocês acham que esses irmãos que foram perseguidos lá no começo, como Estevão, que foi apedrejado, e ele, naquele momento de apedrejamento, ele olhar e ver a glória do Senhor refletindo, e o povo apedrejando, e ele se entregando ali, pedindo até perdão por essas pessoas. Isso é lucidez, por acaso, no mundo natural? Jamais. Isso é o que? Isso é sobrenatural. É o Senhor agindo na vida lá de Estevão. E se nós deixarmos, o Senhor faz da mesma forma. Porque é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, meus queridos. É isso que a gente tem que ver, que o sofrimento passa. Mas a vida com Jesus, ela
cresce cada vez mais. A nossa fé, ela cresce no Senhor. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós vamos ser crentes fortes, crentes firmes, firmes na rocha do Senhor, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, esse é o segredo da resistência, é lembrar que é temporário, né? E a recompensa vai ser eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Ele estava sempre lá, na presença de Deus, lá no monte, lá na tenda do tabernáculo. Moisés estava sempre ali. Por que ele conseguia passar? Porque estava com o Senhor. Paulo suportou as adversidades da mesma maneira, porque estava com o Senhor. Não interessa, Paulo foi preso não sei quantas vezes, sofreu naufrágio 3 vezes, aconteceu tantas coisas, de perseguidor passou a ser perseguido, e o Senhor falou para ele que ia ver os aguilhões, né? Então, não é, aguilhões do Senhor é importante. Eu tô lendo isso no livro do Luciano Subirá, e também tô vendo sobre Romanos 8, que é importante esses aguilhões para que nós cresçamos, para que nós desenvolvamos, acho que é assim que se fala, que nós possamos desenvolver, né, uma fé como o Senhor deseja, irmãos. Aqui, ó, Paulo declarou o seguinte: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Glória a Deus. E ele falou isso em 2 Coríntios 4:17. E em Romanos 8:17-18 diz assim: não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. Qual é o resultado final? É a glória, é a eternidade. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento, né? Porque antes da glória vem o sofrimento, antes da vitória vem a luta. Antes da terra prometida vem o deserto. Então nós temos que entender isso. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Obrigada, Senhor, obrigada. Exulte e agradeça. Comece assim, já exultando e agradecendo a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que isso é possível fazer isso? Como que é? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias. Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Dai graças ao Senhor de todo o teu coração. Deem graças, porque é bom. É bom, porque Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo para nós, aos nossos olhos? Não. Mas se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, nós vamos ver que Deus é bom em todas as circunstâncias. Até mesmo na morte, Delma, até mesmo na morte, né? Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que a afligem para o cumprimento do propósito dele. Não é que a gente vai agradecer pelas coisas ruins, não. Mas é que nós vamos agradecer a Deus porque nós vamos crescer, já ver o resultado futuro. Pai, eu não entendo agora, mas eu quero te agradecer. Porque eu sei que o que eu estou passando neste momento, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou viver o melhor do Senhor. Eu vou viver. Né? Alegrem-se sempre no Senhor. A Bíblia diz isso. Ela não diz alegrem-se no sofrimento. Não. Isso é masoquismo. Verdade. Você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça. Alegre-se. Fique feliz em Deus. Em Deus. Delma, tá difícil, tá doendo. Não, mas o Senhor tá comigo. O Senhor vai me ajudar. Sabe? Tenha esse ânimo. Ânimo. Tenha de bom ânimo. O Senhor venceu o maligno por nós. O Senhor venceu. Então, coloque as suas aflições aos pés do Senhor.
né? Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder, na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Então, alegre-se. Não é que você vai se alegrar pelo que você está passando. Nossa, estou passando um sufoco. Ah, eu tenho que ficar alegre, Delma. Estou comendo, da maneira totalmente errada. Eu tenho que ficar alegre, Delma. Estou passando por problema de saúde. Eu vou ficar alegre, Delma? Não. Mas você vai enxergar o futuro. Aquilo que Deus está mostrando para você lá na frente. Minha filha, você está passando por isso agora. Mas alegre-se em mim, porque a sua recompensa não é aqui na terra. A sua recompensa é lá no céu. Ah, Delma, mas tá tão diferente, tá tão longe. Irmãos, não importa se tá perto ou se tá longe. O importante é estar com o Senhor, na presença do Senhor. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que mantém-se distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Não. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é o seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Verdade. Podemos sim sentir que Deus não está perto. Podemos, e já estudamos isso. Parece que Deus está distante. Não porque nós pecamos, não por nada. Mas é que, às vezes, Deus fica silencioso, fica só observando. É o que ele faz com Jó na parte do sofrimento dele. Ele não aparece. E ele só vai aparecer no final do livro. Então, ele fica 37 capítulos silêncio total. Só observando Jó, caminhando. Estava olhando ali para Jó. Né, vendo até onde Jó suportaria. E quando Deus viu que ele não era preciso mais, ele já estava do jeito que Deus queria, aí sim Deus se apresentou. Então, às vezes Deus nos fica silencioso, Deus quer ver como que nós vamos nos sair. Se nós vamos continuar nos envolvendo com Ele, ou se nós vamos ficar quietinhos, ou se nós vamos afastar dele, ou se nós vamos tomar decisões próprias, né? Tudo isso Deus está olhando. Então, mas o Espírito Santo de Deus, se você caminhar ali, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Ele vai te guiar. Mas se você só buscar também o Senhor no tempo de angústias e aflições, tá, tem alguma coisa errada. Pensa nisso. Recuse-se a desistir. Primeiro, exulte e agradeça. Segundo, recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. Né? A Bíblia diz lá em Tiago 1, 3 e 4 o seguinte. Entendam que os problemas vêm para que lhes Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. O Senhor não quer que nós sejamos fracos. O Senhor quer que nós sejamos valorosos, homens segundo o seu coração. Então, os problemas vêm para que nós desenvolvamos um caráter maduro, um caráter de integridade. Então, a construção do caráter é lenta. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, desmantelamos o processo, atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. O inútil que acompanha a negação e a rejeição. Lembra que eu falei? Crianças birrentas, o Senhor vai lá e tira. Tá bom, ainda não é chegada a hora. Aí o Senhor tira. Aí o Senhor, agora pode. Aí coloca. Ainda não, então tira. O que acontece? A gente não cresce. Então, quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo, consola-me. Faze com que eu me sinta melhor.
E mais do tipo, renova-me. Vamos parar de pedir misericórdia para Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia. O que é a misericórdia? O Senhor coloca lá, ai, agora a Delma vai crescer. Aí o Senhor vai, né? Aí daqui a pouco, ai, Deus, por favor, Senhor, tira isso de mim, Pai, eu não aguento mais. Aí o Senhor vai lá, ai, ainda não é tempo. Aí o Senhor age de misericórdia, aí o Senhor vai lá e tira. Acho que agora eu posso. Aí vai. Entendeu? Então a gente tem que falar assim, não, eu vou. Pai, me ajuda a passar por essa luta. Eu não quero pedir misericórdia, eu quero pedir avante. Vamos, Senhor, eu vou com você. Eu vou passar, eu creio que eu vou passar. Que isso? Nós estamos amadurecendo. Quando nós começarmos a perceber a mão de Deus nos acontecimentos, nós vamos amadurecer. Certo? E vai haver um sentido em tudo isso. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecendo nos planos de Deus. Assim, estarão presentes no dia do cumprimento de todas as suas promessas. Hebreus 10, 36. Não desista, cresça, não vamos desistir, vamos avante, crendo no que o Senhor tem para nós. Amém? Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Vamos lembrar disso. Existe um propósito. Um versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Uma pergunta: qual o problema em minha vida propiciou maior crescimento? Qual o problema em minha vida me propiciou maior crescimento? Então é nisso, a gente tem que olhar e ver que o Senhor está conosco e passar pelas provações. Vamos ser aprovados nas provações. Amém? Glória a Deus. Deus é bom.